É um daqueles filmes imperfeitos, mas que toca o meu coração de alguma forma, que muito, não só por muita da construção dele mesmo cinematográfica, mas também por falar sobre basquete, sobre NBA, Michael Jordan, etc. Temas que eu gosto muito e que esse filme é um deleite para os fãs de NBA. Air é um filme de estreia curiosa, é um filme da Warner que tem uma pegada parecida com aquela que os estúdios gostam para premiações e tudo mais. E geralmente esse filme chega no final do ano, né? Justamente para ficar mais perto da temporada de premiações e tudo mais. Não é o caso aqui, é um filme que estreia cedo, digamos assim, e que tem na direção o Ben Affleck, o Matt Damon como protagonista, além de outros grandes nomes no elenco, como Viola Davis, até o Marlon Wayans está aqui no filme e com um papel pequeno, mas relevante, uma das melhores participações que eu vi na carreira dele. Muita gente brinca, né, com essa relação Ben Affleck e Matt Damon, que eles trabalham quase sempre juntos, até quando eles não são ou diretor ou roteirista, como já aconteceu anteriormente. Então a gente teve há 2 anos, por exemplo, o Último Duelo, que os dois também estão no elenco e etc. Aqui uma produção com a direção do Ben Affleck e com o Matt Damon mesmo como protagonista. Muita gente não gosta do Matt Damon, acha que ele não tem carisma, etc. Eu, pessoalmente, não tenho problemas com o Matt Damon, até gosto dele, eu acho que ele se sai bem aqui de alguma forma. O Ben Affleck, o que ele faz, às vezes, durante a carreira dele, ele não é um diretor com tanta assinatura assim. Alguns filmes até tem um pouco mais, mas ele é um diretor que muitas vezes ele se esconde para algo maior. Isso não quer dizer que o filme não tenha personalidade, acho que isso acontece bastante aqui com Air. Tudo bem, Air ele pode ser bastante convencional em algum sentido visual, né? Muitos filmes, ele se parece até com muitos filmes que a gente vê de investigação jornalística, que se passa bastante dentro dos jornais e tudo mais, então aqueles lugares fechados dos anos 80 ali, com aquela luz meio amarelada, os personagens com muitos e muitos e muitos diálogos, quase que a sustentação inteira do filme em diálogos, uma certa reconstituição de época visualmente, mas um pouco menor, menos espalhafatosa por se passar mais em ambientes fechados, aquele lance da tensão mesmo construída nesses espaços fechados que parece bastante, como eu disse, os jornais, mas aqui vai se passar dentro de um lugar específico da Nike, etc. Então ele não é um filme original e ele também não é um filme com uma abordagem tão diferente assim nesse sentido visual, além de ele ser realmente um pouco propagandístico no sentido de que ele exalta a Nike, não a Nike como empresa, mas no final acaba soando talvez um pouco como propaganda para a Nike, e principalmente ele é um filme que pode ser restritivo em algum sentido. Ele não tenta ser tão restritivo, mas para você meio que entender todo o contexto, ele não vai explicar muitas coisas, então talvez você precisa conhecer um pouco mais, ou pelo menos se você conhecer um pouco mais de basquete de NBA, principalmente de NBA, o funcionamento e tal, e ainda mais se você conhecer um pouco da história da NBA, você vai aproveitar ainda mais, porque a coisa aqui, por exemplo, o draft, que é uma coisa que vem muito dos esportes americanos, e aqui eles não vão explicar muito bem como funciona o draft. Tudo bem, o filme ele até fala esse lance do Michael Jordan estar saindo da universidade para ir para a NBA naquele ano, mas não explica muito bem todo esse funcionamento, como acontece, que, como eu disse, é algo muito próprio dos esportes americanos. Eu, como um grande fã de NBA, eu achei um deleite nesse sentido, porque o que mais me ganha aqui é que o Ben Affleck ele acredita muito em tudo que ele faz. E é aí que eu encontro um pouco mais dele na direção, onde o filme ganha personalidade. Ele é apaixonado pelos personagens, ele é apaixonado pelo basquete, ele é apaixonado pela história por trás de tudo isso. Então a gente vai ter detalhes aqui muito interessantes, principalmente, como eu disse, para quem gosta de NBA e conhece um pouco da história, como eles citam os jogadores, como ele dá o contexto da NBA naquele determinado momento, como ele dá o contexto da Nike em relação ao basquete NBA naquele dado momento, ou principalmente como ele constrói cada um desses personagens. Então aqui os personagens eles têm muita personalidade, não tem tanto, por mais que ele construa aquela narrativa de underdog, que é muito típica de filmes de esporte, ou seja, da gente pegar um lado menor, digamos assim, tendo que vencer lados maiores. Aqui, pelo incrível que pareça, o lado menor
é a Nike, mas mais precisamente essa operação focada em basquete dentro da Nike nesse determinado momento onde a Nike ela estava longe de dominar o basquete, estava longe de dominar a NBA. Ela era uma grande referência como tênis de corrida, mas não tanto como basquete. Então é quase como uma entrada um pouco mais sólida da Nike em relação ao basquete. E aí o filme ele ganha até um tom profético, né? A gente já sabe o que vai acontecer, a gente sabe que vai dar tudo certo, a gente sabe porque o filme já traz até no Brasil esse subtítulo, né? O logo, a história por trás do logo, que nada mais é do que o logo do Air Jordan, essa vertente dentro da Nike que o Michael Jordan ganha. Mas ainda assim é muito legal ver como o filme brinca com isso para trazer um pouco desse tom profético, falando esse cara vai mudar o esporte, vai mudar a lógica do esporte, a Nike vai mudar a lógica do esporte. E isso realmente acontece, mais uma vez. Talvez você precise de um pouco mais de contexto para entender tudo isso, porque a NBA, por mais que eles vendam um glamour, talvez em algum sentido, ou pelo menos eles são apaixonados pela NBA aqui, essa NBA dos anos 80, ela era talvez a liga mais mal vista nos Estados Unidos, né? Ela era tratada como a liga dos bad boys, a liga onde tinha muito jogador que jogava sujo, inclusive um dos melhores times da época, o time do Detroit Pistons, era tido como os bad boys, os jogadores que jogavam mais sujos, conseguiram ser campeões no período e tudo mais, e o Michael Jordan e todo esse marketing que a Nike vai fazer por trás, posteriormente em relação à história do filme, vai mudar a visão que se tem não só do Michael Jordan, mas do esporte como um todo, da NBA como um todo como liga, né, para se tornar uma das maiores ligas esportivas do mundo, mais rentáveis, mais bem vistas. Então, muito disso passa por isso que o filme vai retratar, essa relação Nike e Michael Jordan, essa luta da Nike para conseguir atrair o Michael Jordan para criar algo novo no esporte, algo que jamais tinha sido visto na história do esporte. O filme ele vai focar muito nisso. E aí onde ele me ganha muito, né? Como eu disse, ele ama o basquete, então ele traz isso muito bem, tanto contexto quanto esse tom mais profético do basquete. Ele ama os seus personagens, então personagens aqui todos vão ter muita personalidade em algum sentido. Não tem um grande vilão, a gente vai comprar um pouco de cada um, entender cada um desses personagens. O Ben Affleck consegue fazer isso muito bem. Até os personagens que parecem mais contrários àqueles que a gente está acompanhando, eles são interessantes em algum sentido, e principalmente ele ama essa história, digamos assim. Então, por mais que o filme abra com muitas coisas que acontecem em 1984, por mais que ele tenha muitas citações aos anos 80, não só no basquete, mas até um pouco visualmente, como eu disse, em alguns momentos, no figurino ou no design de produção, por mais que seja algo menor ali, ou mesmo nas músicas. Aqui tem Born in the USA, do Bruce Springsteen, tendo alguma relevância dentro do filme, entre outras coisas, mas no geral ele não vai para esse lado mais glamourizado dos anos 80, ele não vai para esse lado mais vou fazer referência aos anos 80, não vai para um lado mais Stranger Things e outras produções parecidas nesse sentido. Ele está muito menos interessado pelo glamour e muito mais interessado pelo que soa pequeno, aquilo que fica escondido dentro da história. E aí que vai casar muito bem com essa proposta quase de filme de investigação jornalística, onde a gente vê muito ali dentro daquele lugar fechado. Aquele lugar fechado se transforma não só no trabalho deles, não só no trabalho do protagonista e dessa equipe que está em volta, mas é quase que a vida deles, e a gente é levado para dentro desse lugar claustrofóbico. Até quando esse personagem sai para fazer uma viagem importante no filme, é quase como uma libertação dele, assim, uma libertação visual, como ele sair daquele lugar fechado, mas ainda assim ele não deixa de trabalhar e rapidamente ele volta para aquele lugar. Então essa ideia de a história por trás do logo que o subtítulo no Brasil traz é até interessante, tem muito a ver com aquilo que o filme propõe, que é justamente aquilo que não é o mais glamourizado, não é o que parece maior, mas o que está por trás, os pequenos, os underdogs, como eu disse. E isso se reflete muito na figura do Michael Jordan. A gente só vai ver o Michael Jordan aqui em imagens de arquivo, mas o Ben Affleck ele vai fazer quase como uma piada aqui de ter como se fosse o Michael Jordan presente aqui, mas ele nunca filma o rosto desse ator, ele vai filmar ele de costas ou vai filmar com a mãe, que é a Viola Davis, no rosto dela, na frente dele. Então a gente nunca vê frontalmente, o filme até brinca com isso, sugerindo como se fosse mostrar em algum momento o rosto dele e nunca mostra. É quase como se o Michael Jordan fosse uma figura grande demais, glamourizada demais para essa história que o Ben Affleck quer contar. Então é um filme que, por mais que ele soe bastante tradicional, principalmente formalmente,
por mais que ele soe talvez um pouco como uma propaganda para a Nike em algum sentido, e talvez até restrito para algumas pessoas, é muito fascinante ver a paixão do Ben Affleck aqui por trás das câmeras, por esses personagens, pelo basquete, pela história que ele quer contar. E é aí onde o filme me ganha, é aí onde o filme traz uma personalidade mais própria. Então, por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado aqui embaixo para ver as nossas outras redes sociais. E você pode ajudar o canal se você gosta do nosso trabalho, quer ajudar a gente a financiar a nossa viagem e todo o conteúdo que a gente vai produzir no Festival de Cannes desse ano. Você pode ajudar ou se tornando membro do canal, clicando aqui embaixo em Seja Membro, ou também tem a nossa chave Pix aqui na descrição. Você pode doar qualquer valor que você quiser, mesmo que seja simbólico, para ajudar a gente ficaria muito feliz. Por hoje é isso e corta.